paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Nessa tarde de domingo, estaremos iniciando aí a nossa EBD do dia 8 do 11, né? Deus abençoe sua vida. Eu quero estar orando por você para nós iniciarmos essa, que é a número 6, né? Lição de número 6, cujo tema é a teologia de Elifaz. Aí há uma pergunta: só os pecadores sofrem? Né? Então hoje a nossa lição número 6, você que tem a revista, quiser estar acompanhando, é muito bem-vindo. E nós vamos falar sobre a teologia de Elifaz, um dos amigos de Jó, né? Mas antes, porém, eu quero estar orando por você e por nós, para que Deus possa nos guiar nessa tarde abençoada. Amém, queridos? Onde você estiver, se quiser nos acompanhar em oração, é bem-vindo. Querido Deus, eterno Senhor, em nome de Jesus, nossa gratidão e louvor ao Senhor. Damos graças ao Senhor pela rica oportunidade de poder meditar na Tua palavra, Senhor. Obrigado a Deus por nos conceder esta honra, esse privilégio, Pai, esta alegria, Senhor, de meditar na Tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, libertadora e que nos revela o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar visitando cada coração, cada irmão e irmã que esteja ouvindo, que a Tua bênção seja extensiva aos seus familiares e a todos os demais que porventura estiverem ouvindo e vendo esta live. Abençoa também a nossa nação, nosso povo, traz salvação, traz grande avivamento, Senhor, em nossa nação, perdão dos pecados aos pecadores que não se arrependeram ainda. Que o Senhor conceda-lhes a graça do perdão e da salvação. Obrigado, Senhor, por essa tarde abençoada. Que o Senhor possa nos conduzir dentro dessa meditação da Tua palavra poderosa. Abençoa cada ouvinte, cada participante. No nome do Senhor Jesus, a nossa gratidão ao Senhor. Amém. Então, queridos, vamos lá, lição de número 6, tema a teologia de Elifaz, que traz aí uma pergunta, né? Que é: só os pecadores sofrem? Está baseado em Jó capítulo 4, né? Nós vamos ver aí os discursos, né, de Elifaz, e que ele faz justamente no capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Depois ele retoma novamente o seu discurso no capítulo 15, versículo 1 ao 4. E por último, capítulo 22, versículo 1 ao 5, nós temos aí então outro discurso de Elifaz, que é o primeiro a falar com Jó, né? Como nós já conhecemos aí bem a história de Jó, esses amigos dele, que eram 4, né? Que o último a falar é o mais novo e não entra aqui nesse grupo de 3. Os seus amigos ficaram 7 dias mudos, né? Não disseram palavra alguma, nem eles nem Jó, devido ao estado precário da saúde de Jó, seu estado emocional. Então eles condoeram com Jó, né? E ali ficaram em silêncio, tanto eles quanto Jó. Mas, por fim, inicia-se então esses discursos. Portanto, o livro de Jó, nós podemos dizer que ele está estruturado, né, dessa forma, que seria os diálogos de Jó com seus amigos. Elifaz, Bildade e Zofar, que vai do capítulo 4 ao capítulo 25, versículo 6. E há pelo menos aí 3 ciclos de diálogo que eu quero estar te passando, assim, antes de iniciarmos nos tópicos dessa lição, né? Que seria, primeiro, o primeiro ciclo, né? Que é esse que nós vamos começar agora, que vai do capítulo 4, versículo 1, ao capítulo 14, versículo 22, e está assim organizado. Elifaz e Jó são os primeiros a falar, vai do capítulo 4 ao versículo 7 e 21. Depois vem Bildade e Jó, do capítulo 8, versículo 1 ao 10 e 22, né? Capítulo 10, versículo 22. Depois nós temos Zofar, outro amigo de Jó, e Jó, logo em seguida, capítulo 11, versículo 1 ao 14, capítulo 11, versículo 1, ao capítulo 14, versículo 22.
O segundo ciclo vai do capítulo 15 ao capítulo 21, versículo 34. Está estruturado assim: Elifaz e Jó, vai do capítulo 15 ao 17 e 16. Depois, Bildade e Jó, que vai do capítulo 18 e 19. Depois vem Zofar e Jó, que é do capítulo 20 e o capítulo 21. Finalmente, o terceiro ciclo de diálogo, que vai do capítulo 22 ao capítulo 25, versículo 6. Está organizado dessa forma: Elifaz fala no capítulo 22, Jó fala no capítulo 23 até o capítulo 24, versículo 25, e Bildade fala no capítulo 25, do versículo 1 ao 6. Então aí termina poderíamos dizer, essa rodada de debate, né? É mais ou menos como o debate que nós vemos aí dos nossos políticos, né? Só que aqui não tinha um mediador, né? Mas eles falam com muita educação, claro, um fala, os demais ouvem, né? E assim vão debatendo, né? Pode ver que os três aí estão, de certa forma, indo contra Jó, no sentido de que a teologia deles, né, a forma deles crerem em Deus, embora não tivesse Bíblia, não tem registro de nada inspirado, escrito naquela época, né? Acredita-se que Jó foi contemporâneo de Abraão, muito provavelmente, não que vivessem juntos, mas sim na mesma época, e então não tinha, obviamente, a Bíblia. Mas eles tinham a sua forma, né, a sua teologia, que obviamente foi passada de geração para geração. Claro que Jó também não tem nenhum parentesco aí também, aparentemente, com Abraão, né? Portanto, não pertence à nação de Israel, claro. É mais um daqueles que nós vemos que Deus sempre tinha uma testemunha em alguma parte, né? Nós vemos isso desde lá do começo de Gênesis, capítulo 14, onde surge Melquisedeque. Depois a gente vê também na história de Moisés, quando ele foge para o deserto e encontra lá o Jetro, né, que torna-se seu sogro, que era, diz a Bíblia, que era sacerdote de Deus. E assim por diante. Temos Balaão também ao longo, né, da história do povo de Israel. E sempre teve alguém, né, fora da nação de Israel. Então, Israel não é o único ou a única nação que tinha pessoas representando aí a Deus, né, que buscava a Deus. Pois bem, então nós temos aqui o texto áudio de hoje, que está em Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8, se alguém quiser acompanhar com a sua Bíblia ou com a sua revista. Diz aí: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó 4, 7 e 8, são palavras de Elifaz. A verdade prática diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Isso é uma verdade muito maravilhosa, não é? Sabermos que o nosso Deus, embora transcendente, ele também é imanente, né? Isto é, ele transcende a raça humana, a sua criação, não só na Terra, como em todo o universo. Deus está acima de tudo e todos, né? Mas ele também é imanente, ele vem até o homem, né? Ele tem prazer em se relacionar com o homem, a ponto de tornar-se homem na pessoa de Cristo Jesus, né? O Filho de Deus, o Deus Filho, né, torna-se homem. O Verbo se faz carne e habita entre nós. Então, Deus ele tem esse prazer em se relacionar com o homem. Embora o homem lhe cause muitos problemas, mas ele, como um bom pai, o pai perfeito, ele não foge à sua responsabilidade de pai, né? Ao seu cuidado, ao seu amor, ao seu carinho para com a sua criatura, os seus filhos, e ele sempre vem em nosso socorro. Deus nunca abandonou a humanidade. Paulo vai dizer isso no seu discurso no Areópago, lá em Atenas, na Grécia. Quando ele discursa entre os filósofos, ele diz que Deus nunca deixou
de dar o seu testemunho, né? Quer dizer, ter sempre alguém que o representasse, e Deus sempre olhou para a criatura humana, né? Deus sempre deu tempos frutíferos para o homem, sempre mandou a chuva, o sol sobre a terra, sempre abençoou o homem. Mesmo esse homem sendo rebelde, mesmo esse homem trilhando caminhos de desobediência, Deus jamais se deixou ficar ausente, né? Ele sempre se fez presente, abençoando o homem, né? Para ver se o homem o buscasse, ainda que tateando, né? O encontrasse. Mas Paulo vai dizer que, lá em Coríntios, né? Que na sabedoria do homem, ele não encontrou a sabedoria de Deus. Então, aprove a Deus revelar-se pela loucura da pregação. Então, Deus tem que se revelar ao homem, porque o homem por si só, buscando a Deus, ele nunca encontra. Por isso, Jesus diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, o homem por si só, na sua religiosidade, ele nunca vai encontrar Deus. Portanto, chegamos à conclusão que nenhuma religião pode levar ninguém a Deus. Embora muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus, isso é uma mentira terrível, porque Jesus deixou claro no capítulo 14, versículo 6 de João, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai, nós estamos dizendo, vai ao Pai senão por Ele. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Portanto, queridos, nós vamos dar início aqui à nossa lição de hoje, que é muito interessante. Nós temos 3 pontos a abordar, né? Segundo proposto aí pelo comentarista. O primeiro é apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva, quando Deus retribui a justiça do homem. Segundo, nós vamos mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, à quebra da tradição religiosa. E terceiro, identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Esses são os discursos de Elifaz, o primeiro a falar, o primeiro dos amigos de Jó. Pois bem, a pergunta é, neste mundo, só quem comete pecado sofre? É uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Nós vamos estar vendo aí. Muitos têm uma percepção teológica parecida com a de Elifaz. Isso hoje, né? Hoje, pleno século XXI, conforme veremos nessa lição. A justiça retributiva, embora seja uma lei que está presente nas Escrituras Sagradas, nem sempre dá conta de toda a realidade. Isso é importante observar. O livro de Jó mostrará exatamente isso. O sofrimento que o patriarca passava nada tinha a ver com a consequência de algum pecado cometido no passado. Isso é importante. É importante aprendermos essa lição a fim de não referirmos ou proferirmos julgamentos precipitados em relação ao sofrimento de um irmão ou irmã em Cristo Jesus, né? Então, temos que ter muito cuidado com essas conclusões muito rápidas, muito rasas, muito precipitadas, em que nós chegamos para uma pessoa, um irmão ou irmã que está sofrendo, e dizemos, não, você está sofrendo porque fez alguma coisa errada. Está sofrendo para pagar um pecado escondido que não quer confessar. Esse foi o grande dilema de Jó, porque Jó também, de certa forma, ele tinha tendência para entender a teologia nesses moldes, embora ele é que é o acusado, ele é que é a vítima aí na situação, mas de certa forma ele entendia sim, porque o seu discurso e as suas palavras dirigidas a Deus, ele sempre questiona qual é o meu pecado, quer dizer, para justificar o meu sofrimento. Por isso que Jó ficou no dilema, porque na mente dele só sofria também, como os demais amigos dele pensavam, só sofreria quem tivesse praticado algum pecado. Visto que Jó não lembrava de ter praticado nenhum pecado grosseiro, ele então questionava, por que então eu sofro? Se eu não pratiquei nenhum pecado, por que estou sofrendo? Então, era mais ou menos a mentalidade da época, uma teologia chamada teologia engessada, não é? É uma teologia muito, é um entendimento muito restrito de como Deus se relaciona com o homem, com aquele que o segue, com aquele que o ama, né? Hoje, com o cristão. Pois bem, nesta lição, então, estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante que se encontrava o homem de Uz, caso Jó. Nesse sentido, veremos que para Elifaz, a justiça retributiva é certa. Ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento
atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Daqui para frente vai ser assim, né? Um dos amigos vai falar, e geralmente com bastante acusações a Jó, dizendo que ele deve confessar, que ele deve se humilhar, que ele deve revelar a Deus o que é que ele fez para que Deus cesse o seu sofrimento e venha a bênção de Deus. E Jó vai se defender, né, da maneira que ele também entende, dizendo: eu não cometi pecado algum. Para nós hoje, obviamente, é mais fácil compreender a situação, visto que foi-nos revelado os bastidores. O que é que estava acontecendo, ou o que aconteceu antes do sofrimento de Jó. Nós sabemos, eles não. Eles não sabiam que Satanás tinha desafiado Deus, dizendo que Jó o amava porque Deus o havia cercado de bens, de saúde, de filhos saudáveis, bonitos, não é? Então, diante desse desafio, dessa acusação, Deus então disse para Satanás que poderia tocar nos bens de Jó, até mesmo nos seus filhos. E posteriormente, visto que Jó não blasfemou, Deus o liberou também para que tocasse o corpo de Jó, trazendo-lhe chagas terríveis, feridas da planta do pé até o alto da cabeça. Então esse é o bastidor que nós conhecemos, mas eles não sabiam disso, né? Então ficavam naquela dúvida. Assim como muitos não sabem a causa do sofrimento de um irmão, né? As dificuldades que ele está passando, desemprego, perda de alguém na família, uma situação complicada, uma atrás da outra, e aí muitas vezes nós emitimos juízo sobre essa pessoa, e sem conhecer os bastidores, e nós poderemos pecar fortemente. Portanto, devemos evitar isso a todo custo. Pois bem, tópico 1. Diz aí: os pecadores no contexto da justiça retributiva. O primeiro item, a lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Então, na mente de Elifaz, o homem era abençoado como retribuição de Deus para com a sua conduta louvável, digna, para com a sua vida de santidade, separação do pecado, de conduta ilibada, enfim, né? Então, tudo que você recebia de bem na vida era por conta da retribuição que Deus lhe concedia, por conta da sua fidelidade. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Então, esse é o pensamento do nosso irmão Elifaz. No item 2 diz: o homem colhe o que plantou. Essa primeira parte de seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, isso é palavra dele, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Está em Jó 4 e 8, palavra de Elifaz. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. A Bíblia mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune os maus. Está em Salmos 1 e 6. Não é? Realmente o salmista vai dizer isso daí. O Novo Testamento também atesta esse princípio. Diz lá: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro 3,12. Portanto, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo era porque havia pecado. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral do seu pecado. Não havia outra opção. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados da vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Então, voltando novamente à questão da lei da semeadura. Isso está também em Gálatas, capítulo 6, versículo 4 e versículo 7. Paulo também ele expressa dessa forma, né?
De Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que ceifa na carne, da carne ceifa, ou aquele que planta na carne, que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Isso é o que o apóstolo Paulo também defende. Porém, nós temos que entender, como já foi dito, que não temos domínio de toda a situação. O que está acontecendo, o que está por trás dos bastidores, o que está por trás da cortina. Porque para cada pessoa, Deus tem uma forma de se relacionar no sentido da vida. Não estou dizendo que Deus ama um mais, outro menos. Não é questão de amor. O amor de Deus para conosco, ele é pleno para com todos. Porém, Deus tem a sua forma de se relacionar com cada um de nós individualmente. A uns ele leva por um caminho, a outros por outro. Daí muitas vezes nós vemos pessoas tementes a Deus, fiéis na sua conduta, são dizimistas fiéis, ofertantes, e passando por dificuldades financeiras, ficando desempregado, perdendo bens, terrenos, e uma série de situações desagradáveis. E outros não. E muitos até mesmo, o povo do mundo, que nem mesmo tem nenhum relacionamento com Deus, tem uma vida próspera. Quantos milionários nós temos lá, na verdade, que não temem a Deus, muitas vezes são até ateus, zombam até de Deus, e são prósperos financeiramente falando. Inclusive, isso é um problema tratado em Salmo 73, pelo nosso querido irmão Asaf, que era um homem de Deus, temente ao Senhor, ele era o líder do louvor, né? Acredito que ele era uma espécie de maestro na casa de Deus, lá em Jerusalém. Todavia, ele tem esse dilema. Ele diz que a prosperidade do ímpio faz duvidar da justiça de Deus, mas o seu fim a demonstra. Então, ele também tinha essas dificuldades. Asaf diz que quando ele estava vendo essas coisas, analisando, ele ficou sobremodo perturbado, ele quase que seus pés desviaram. Quase que Asaf perde a fé, porque ele estava em grande conflito interno, né? Porque ele via o ímpio prosperar, e ele chegou a dizer a si mesmo: poxa, então, em vão lavei minhas mãos na inocência, em vão eu andei na presença de Deus. Mas depois, dizer no versículo 17, diz: até que eu entrei no santuário de Deus, então eu percebi o fim deles, dos ímpios, que mesmo estando próspera no momento, futuramente eles terão que prestar contas com Deus, ou a qualquer momento eles podem perder tudo, e enfim, até mesmo a vida. Pois bem, aí entramos agora na queixa de Jó, né? no tópico ainda 1, no item 3, aí diz a queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz, está lá em Jó, capítulo 6 ao 7. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Então era bem assim, distinto mesmo, né? Essa forma de Deus tratar segundo o entendimento deles. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Tratava de parte da verdade, mas não de toda a verdade. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. Porque, segundo Elifaz, Jó estava colhendo o que plantou. Segundo Jó, ele não plantou esse tipo de semente. E agora, como resolver essa situação? Veja. Então, um acusava, o outro se defendia. Um explicava que o justo não sofre. E até mesmo perguntava: onde, Jó, você já viu um justo sofrer? Quer dizer, é parte da verdade. Porque hoje nós sabemos e conhecemos pela Bíblia e pela experiência do dia a dia que muitos justos sofrem sim, a começar pelo próprio Mestre, né? Nosso Senhor Jesus não teve ninguém mais justo do que ele, mais perfeito do que ele, e quanto sofrimento lhe veio. E tantos outros servos de Deus que tiveram vidas ilibadas, vida temente a Deus de santidade, no entanto sofreram e ainda sofrem. Nós temos muitos irmãos nossos hoje que estão em países comunistas, países de maioria islâmica, onde eles sofrem perseguições terríveis, são presos, torturados e chega até a morte. Nós temos um alto índice de morte de cristãos ao redor do mundo, coisa que a imprensa marrom jamais vai falar, mas está aí, né? Pois bem,
O patriarca não aceitava a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus. Isso é o grande problema de nós trazermos essa teologia engessada e passarmos para certos irmãos que estão em sofrimento. Eles vão entrar em conflito, porque eles não vão entender. Onde é que está o amor de Deus nisso? Eu não posso estar colhendo algo mal se eu não plantei mal, se eu não pequei. Eu tenho certeza que eu não tenho cometido nenhum pecado. E quando se diz pecado, obviamente, são pecados, digamos aí, pecados mais fortes, né? Mais visíveis, com consequências mais desastrosas, porque todo pecado é pecado, mas existem pecados com consequências mais desastrosas. E pecados, por exemplo, de pensamento, não deixa de ser um pecado, mas é um pecado que não traz consequências desastrosas, ou pelo menos de imediato, né? Então, pecador todos eram. Jó sabia que ele também era pecador, mas não no sentido em que os amigos o acusavam. Portanto, aí diz que ele se sente alienado de Deus, Jó, né? Alienado de si mesmo, é o discurso dele, está lá no capítulo 6, versículo 8 ao 13. E alienado até mesmo de seus amigos, capítulo 6, versículos 14 ao 23. Isso leva Jó a se queixar de Deus. Está em Jó 6, 1 a 13. Ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Em seguida, Jó se queixa a Deus, está em Jó 7, 11 ao 21, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Então, eis aí o dilema, né? Jó, então, vê que ele está sendo acusado por seus amigos, vê que ele não cometeu pecado nesse sentido para merecer o seu sofrimento, e tenta, então, e apela para Deus, mas Deus também não o responde de imediato. Então, o dilema de Jó era muito grande. Sofrimento era real, estava ali, não tinha como negar. O pecado vinha da acusação dos seus amigos. Ele sabia que não tinha cometido. Mas então como resolver esse impasse, né? Então nós temos aí a síntese do tópico 1, que diz aí, Elifaz traz a lei retributiva da semeadura e da colheita. Mas Jó contesta essa lei em relação a si mesmo. Eu creio que Jó talvez até concordaria com a teologia de Elifaz, porém com a ressalva, dizendo, no meu caso não é isso. O meu caso é diferente, Elifaz. Eu estou numa situação diferente, eu estou sofrendo sem merecer, né? Partindo dessa visão teológica. Tópico 2. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, lá em Jó 15, de 1 a 35, Elifaz agora retorna, argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. Ele diz, e tu tens feito vão temor e diminuís os rogos diante de Deus. Jó 15, 4. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso, Elifaz ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Isso é muito importante também nós ressaltarmos que o livro ele está aí no aspecto poético, né? É um livro que compõe aí o conjunto dos livros poéticos, mas na linguagem, uma linguagem poética que é usada, uma linguagem mais leve, né? Mas sua mensagem é profética. Há muita profecia nesse livro, do próprio Jó, né? Até. 2. Uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, Elifaz apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Isso está em capítulo 15, versículo 9 e 10. Segundo Elifaz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio, nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando.
né? Então, o Elifaz ele está mais baseado na tradição religiosa, né? E não numa situação inédita, né? E nós muitas vezes somos pegos assim, né? Muitas situações nos foge à compreensão da teologia que nós defendemos, e aí nós precisamos ser maleáveis, humildes e reconhecer que não entendemos aquela situação, né? Um sofrimento na vida do irmão ou na nossa própria vida, né? Ainda que não entendamos, deixemos na mão do Senhor, porque Ele sabe o que faz. 3. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Está lá em Jó 16 ao 17. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme o fazemos em salmos, orações e súplicas recitados assim. Isso evita um literalismo rígido, que empobrece o sentido do texto, quando este é poético e, consequentemente, transforma Jó em um sacrílego. Temos que levar isso em consideração. Há muita poesia, né? O estilo aqui é poético, né? A linguagem é poética, então muitas palavras aqui não podem ser tomadas literalmente ao pé da letra, né? Senão fica esquisito. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz, que é Jó, apelava aos céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Jó 16 e 18 ao capítulo 17, versículo 2. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado Jesus Cristo, que está em 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 7, né? Que Jesus Cristo é o nosso advogado. João, em outra também, ele chega a dizer, ainda que o nosso coração nos condena, maior é Deus que conhece o nosso coração, né? Que sabe todas as coisas. Mas ele destaca que Jesus Cristo é o nosso advogado. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos de todo o mundo, cita João, né? Os pecadores, aí já no 3, né? No 3, diz assim: Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, que está em Jó 22, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador, que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Jó 22, 1 ao 3. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Ele era grande e não poderia, ele é que é Deus, né? Deus era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Está em Jó 22, 12. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. O que não corresponde à verdade, né? Como já disse, Deus, embora sendo transcendente, está muito acima da sua criação, ele é também imanente. Deus, ele se importa, sim, com as nossas dificuldades, ele se importa, sim, com a nossa vida, assim como ele também se alegra com a nossa alegria. Eu não penso que Deus, ele só se importa com o nosso erro, só fica irado quando erramos, e quando acertamos, Deus não nos aprecia. Até mesmo no próprio livro de Jó, começa as palavras de Deus dizendo justamente isso, elogiando Jó. E ele faz isso diante do maior inimigo de Jó e nosso, que é Satanás. Ele diz lá no comecinho do livro de Jó, né? Viste lá meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não há ninguém na terra como Jó, semelhante a Jó. Olha que coisa tremenda, um elogio. Então eu penso que assim como Deus se aborrece com o nosso erro,
muito mais ele se alegra com os nossos acertos, com a nossa conduta digna, quando nós o honramos com a nossa caminhada de santidade, separação do pecado, de amor ao próximo, de perdão, não é? Porque é o momento que nós mais parecemos com Deus, no sentido de imagem de Deus, é quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem, quando nós amamos os nossos inimigos, que é uma ordenança do Senhor Jesus para os seus seguidores, seus discípulos. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, vos caluniam, porque é assim que nós vamos nos tornar filhos do nosso Pai que está nos céus. Que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, quando ele diz que Deus não estava preocupado com as quimeras humanas, as questiúnculas humanas, ele falha, é um ato falho dele, ele não estava bem informado acerca do Deus, embora transcendente, que também é imanente. É tanto que um dos títulos de Jesus é Emanuel. Emanuel tem o significado do quê? Deus conosco. Deus, ele tem prazer em estar entre as suas criaturas. Embora, como eu já disse, as criaturas lhe causem dores, tristeza, Deus se entristece, né? A verdade a geração de Noé, por exemplo, lá diz que pesou no coração de Deus em ver toda aquela pecaminosidade humana, e Deus então ter que chegar ao ponto de destruir as obras que ele havia criado, obviamente aí a obra-prima dele, que era o homem. Então entristeceu o coração de Deus. O pecado é terrível, mas Deus, ele não nos abandona, Deus não despreza as nossas questões, por menores que sejam. Deus não estava alheio e totalmente distante de Jó naquele sofrimento, assim como a nós também. Amém, queridos? Então nós cremos num Deus assim, que é um Pai amoroso, que ele nos cobra sim, nos chama sim à responsabilidade. Ele exige que nós andemos em sua presença, como ele falou para Abraão: ande em minha presença e ser perfeito. Essa é a exigência de Deus, né? E a nós também: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras. Então ele exige de nós conduta digna, honrada, como filhos de Deus. Porém, ele também nos assiste em nossas dificuldades e fraquezas e sofrimentos. As nossas questões importam sim para Deus. Viu, querido Elifaz? Se o senhor estivesse aqui, o senhor ia aprender essa da palavra de Deus. Não comigo, né? Porque o senhor se estivesse aqui, seria muito mais sábio do que eu, com certeza. Mas essa parte o senhor precisaria dar uma melhorada aí. Item 2 diz: Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Está em Jó 23, do capítulo 23 até o capítulo 24, versículo 25. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta. Mas, Jó vai dizer: mas se ele está contra alguém, quem então desviará? Veja, Jó aqui faz uma pergunta, né, que hoje nós podemos responder. Quando ele diz: se ele está contra alguém, quem então o desviará? Quer dizer, desviará Deus da sua ira? Nós podemos responder hoje: Cristo Jesus, o nosso amado Salvador, mediador. Né? Jesus Cristo desviou a ira de Deus sobre nós, assumindo ele, recebendo ele, aceitando ele, essa ira de Deus sobre si mesmo. Como profetizou o profeta Isaías, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, levou lá na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Então, Jó, querido Jó, se o senhor estivesse aqui hoje, nós poderíamos lhe apontar alguém que desviaria a ira de Deus de sobre a pessoa. Uma vez que essa pessoa crer e aceite a Jesus como seu Salvador, a ira de Deus sai dele e passa para Cristo, que já a recebeu na sua forma total. Ele bebeu todo o cálice de dor que o Pai lhe deu, que pertencia a mim e a todos os pecadores. Glórias a Deus, glórias a Jesus.
O que a sua alma quiser, isso fará. Jó está aqui ressaltando, né, a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Deus faz aquilo que lhe apraz. Ninguém pode deter a sua mão, né, a não ser Cristo Jesus, o nosso fiel mediador. Ele sim aceitou a ira de Deus. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Jó 23:10. A ideia do texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas do seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. É exatamente isso. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Aqui termina, né, o comentarista, e obviamente quando ele diz que Deus é transcendente, mas envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida, Cristo é esse Deus Filho que torna-se carne, como diz o capítulo 2 de Filipenses. Paulo diz: sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, assumindo a forma humana, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Então, esse é o Deus que nós conhecemos, um Deus que faz tudo o que lhe apraz, todavia ele não despreza o homem, por mais pecador que seja, por mais pecador e atribulado que seja. A síntese aí do tópico 3, para nós já ir caminhando para o encerramento, é: enquanto para Elifaz Deus não se importava com as quimeras humanas, para Jó ele caminhava com os homens. Muito bem, Jó, parabéns. Deus caminha conosco, Deus Emanuel. Só aqui uma parte de um pequeno subsídio aqui, bíblico, teológico, né? Somente parte desta resposta a Elifaz, de forma semelhante às outras, é dirigida diretamente aos amigos. Jó também se dirige a Deus, e também há um tipo de conversa introspectiva que Jó tem consigo mesmo. O apelo prévio de Jó a Deus, está no capítulo 13, versículo 20 ao 28, permaneceu sem resposta. Deus aparentemente recusou-se a responder a Jó ou revelar-se a ele, pelo menos até o momento. Jó tinha a esperança de que seu apelo honesto aos céus convenceria seus amigos da integridade dele. Em vez disso, ele é acusado do uso astuto das palavras para ocultar o seu pecado. Capítulo 15, versículos 5 ao 6. Elifaz tenta convencer Jó de que seus amigos o abandonaram, e Jó reage com ira, movido por profunda dor. Então aqui, queridos, chegamos ao final, né? Eu vou já fazer a conclusão, mas é interessante percebermos que os amigos de Jó, eles estavam muito engessados em sua compreensão teológica. E esse é o medo hoje de alguns líderes, teólogos, pregadores, pastores e ensinadores. É se prenderem de tal forma à sua compreensão pessoal que ele nega certos aspectos que muitas vezes ele não percebeu ainda. Não é que ele tem menos entendimento, inteligência do que outros. Muitas vezes ele está faltando humildade, né? Porque a humildade, ela nos leva a reconhecer que nós não somos detentores de toda a verdade. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Coríntios. Em parte conhecemos, Paulo diz, né? Nós conhecemos em parte. Imagina o apóstolo Paulo com toda a sua bagagem de conhecimento, revelação do próprio Cristo a ele, ele chega a dizer: em parte conhecemos, porque ninguém detém toda a verdade. A verdade é Cristo. Ele diz: eu sou a verdade. Aí sim, esse pode dizer todos os aspectos da vida, levar em consideração todas as nuances da vida. Nós não, nós somos limitados. Paulo diz: nós vemos como por um espelho. E olha que o espelho da época dele era um bronze polido, não era nem um vidro transparente como nós temos hoje. Então veja, o mal dos amigos de Jó, eu estou começando aqui com Elifaz, mas ainda tem mais dois que serão discutidos nas próximas lições pelos nossos irmãos, professores. Todos seguem na mesma caminhada, né? daquela teologia engessada. Fez o mal, recebe mal. Fez o bem, recebe bem. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu já citei tanto exemplos bíblicos, homens que temeram a Deus e foram duramente
não vou dizer castigado, mas sofreram muito, né? Seja pela intervenção humana, seja até pela intervenção divina. Não é? Isso tem o clássico aí que é o nosso Senhor, mas tem vários outros profetas, homens de Deus, os próprios apóstolos que morreram aí, foram presos antes, só açoitados, humilhados, e terminaram com morte terrível, sendo assassinados mesmo, né? Sendo mortos aí de forma horrível. Homens tementes, homens íntegros, homens de vida ilibada, que andaram na presença de Deus e sofreram. Ao passo que nós vemos pessoas, porque nem todo cristão sofre, né, perseguição, nem toda a igreja mesmo, na era primitiva, sofria perseguição, até a perseguição também não era contínua, eram períodos. Então, muitos nem sofrem dessa forma, né? Muitos nem crentes são, nem seguem ao Senhor, e são poupados a vida toda. Claro que nós sabemos que o fim dele vai ser terrível. No dia do juízo vai ter que comparecer e aí a coisa vai se complicar. Mas, enquanto cristãos, nós conhecemos cristãos que nasceram num país livre, não teve perseguição, levou uma vida tranquila, era bem financeiramente, sempre saudável, morreu na sua velhice tranquilo. Claro que você estava firmado em Cristo, a sua salvação não é por conta da sua justiça, óbvio, é a justiça de Cristo. Até mesmo o fato de ser poupado de sofrimento não quer dizer que ele era melhor do que aquele irmão que sofria. É aí que entra a questão. Nós não temos capacidade de entrar nesse mistério quando um cristão sofre, quando um justo sofre, o porquê que ele está sofrendo. Nós não temos explicação para isso, porque entramos no mistério aí que pertence ao Senhor. Mas para terminar, a conclusão é a seguinte: estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonando ou abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. E nós sabemos que Jó estava mais próximo da verdade do que o seu amigo, né? Embora Jó também tinha uma certa tendência para acreditar na retribuição, uma vez que ele questiona Deus o porquê que ele está sofrendo, visto que ele não cometeu pecado, fica subentendido então que Jó também tinha esse pensamento, né? Que ele não poderia sofrer, visto que ele era justo. Mas, como já expomos aí, a verdade era outra. Pois bem, amados, chegamos ao final, que Deus te abençoe. Tem muito ainda pela frente, né? Os meus colegas aí vão estar nos próximos domingos, no mesmo horário, 17 horas, com vocês, conosco aí, nessas lições maravilhosas da vida do nosso irmão Jó e os seus 4 amigos, né? Porque no final aparece o outro garoto lá, pelo jeito, era mais novo, né? Falou por último, mas falou melhor. Mas amém. Deus abençoe, queridos, uma boa semana a todos, né? E nós temos agora também o nosso culto às 18h30, ali na nossa igreja ICT. Se você não conhece, faça-nos uma visita, né? Fica ao lado da estação São Judas do metrô, Avenida Fagundes Filho, número 55. Estamos lá, glorificando e adorando o Senhor para a glória de Deus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Quero orar, fechando e encerrando. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Louvamos a Ti, Pai, pela Tua revelação, pela Tua palavra viva e eficaz, a palavra maravilhosa que nos alimenta, que nos instrui, que nos guia, que nos conduz, que nos protege do erro, das heresias, Pai. Muito obrigado por esse privilégio, essa honra de poder meditar, ter o Teu Espírito Santo como nosso supremo mestre, nosso supremo professor, instrutor, aquele que nos guia a toda a verdade. Muito obrigado, abençoe meus irmãos e irmãs que ouviram, os que não ouviram também, que sejam abençoados, visitados pelo Teu Espírito. O Senhor possa abençoar também o nosso culto daqui a pouco, esteja conosco, fala conosco, salva as almas, abençoa, cura os enfermos, opera maravilhas, Senhor, segundo a sua grande e infinita misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Shalom. Fica em paz.